E aí, alunos? Estão gostando das aulas de história? Mas nós estamos num momento da história chamada pré-história. E nós sabemos que a pré-história, diferente da história que ela é constituída por escrita, por vestígios mais consistentes, a pré-história ela depende de outras ciências para ser compreendida. Ela depende da paleontologia, ela depende da arqueologia, ela depende da geografia. Quando você estuda um solo de uma determinada região, ela depende da biologia. Os seres vivos ali, como é que eles viveram e tudo, para você entender a presença desse ser humano naquele ambiente que ele viveu. Então, até a chegada do ser humano na América, ela depende de teorias. E a teoria não é uma única só. Existem várias teorias que falam da chegada desse homem da América. Existe do Estreito de Bering, existe a teoria transoceânica, existe a teoria malaio-polinésia, existe a teoria desenvolvida por Nied Guidon, que ela diz, não, esse ser humano está aqui mais de 50 mil anos. Nied é uma grande pesquisadora que nós perdemos ela agora em 2025. Então, essas teorias elas nos levam a tentar compreender como é que os povos originários que estão aqui, antes da chegada dos portugueses, eles descenderam, de onde eles vieram, como eles vieram para a América. Porque eles fazem parte desse povo que migrou para a América. Por que migrou para a América? Porque nós sabemos que toda a vida ela inicia no continente africano e depois ela vai ser espalhada pelo mundo. Existe um estudo do bioma da humanidade e foi comprovado que essa vida ela começa na África, essa vida do ser humano. Aí entra o processo de evolução, aí entra dentro daquelas teorias que nós também estudamos lá, que é a judaica cristã, que diz não, que o homem surge a partir da Bíblia, lá na Mesopotâmia. E existe a teoria do evolucionismo de Charles Darwin. Mas fiquem ligados aí, porque na tela para vocês, a nossa aula de número 4, eu, professor Beto, estarei com vocês aqui, vocês irão depois fazer um debate sobre esse assunto, um debate mais detalhado sobre esse assunto. Os primeiros povos da América, como é que vieram esses primeiros povos da América? A definição, o que é um fóssil, o que é um sítio arqueológico, o que é paleontologia, o que é uma arqueologia. Nós precisamos entender essa ciência que ela é utilizada para entender esse período da pré-história. A ocupação da América, o povoamento das rotas do ser humano. Para a América, as novas descobertas arqueológicas, teoria transoceânica. Olha que a aula está extensa. E eu já começo com vocês sobre essa vinda dessa pré-história, desses primeiros povos da América. Como é que vieram para cá? Quando vieram para cá? Como vieram para cá? Por que vieram para cá? Olha as perguntas que nos surgem aqui na cabeça e a gente, através dessas teorias, vamos tentar compreender essa vinda desse ser humano para a América. Como é que se dá esse processo de vinda do ser humano para a América? Então, olha essa imagem aqui. Serão esses caçadores e coletores que saíram da África, foram para a Ásia, houve um desenvolvimento ali, houve uma fase de transformação e depois eles vieram andando pelo Estreito de Bering? Será? Vamos aí entender um pouquinho mais sobre isso. Sobre essa vinda deste homem, esse caçador-coletor. Definição de fósseis. O que são fósseis, sítios arqueológicos? O que é paleontologia e arqueologia? Qual é a diferença entre paleontologia e arqueologia? Logia nós sabemos que é o estudo. Mas o que é paleo e arqueo? Vocês sabem o que são fósseis?
Vocês já ouviram falar nessa palavra fósseis? O que são fósseis? O que é arqueologia e o que são materiais arqueológicos? O que são fósseis? Se você entender o que são fósseis, o que são materiais arqueológicos, você vai ver a diferença entre paleontologia e arqueologia. Por quê? Como diria meu amigo professor Silvinho Santos, de biologia, a professora Tabita, diria que fósseis, que está mais dentro da biologia, está esse estudo, os fósseis são restos de seres vivos de todos os reinos biológicos. O reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, Animalia e Plantae. Todos esses 5 reinos aí, nós temos esses restos de seres vivos. Reinos biológicos, estão dentro da biologia. E foram preservados até a atualidade por alguns anos, milhares ou até milhões de anos. A conservação do fóssil ocorre graças a fenômenos da natureza. O gelo conserva fóssil, a argila conserva fóssil, a aridez do solo conserva fóssil. Esta conservação acontece de forma natural. Ali no Nordeste nós temos muito. Argila virou pedra, cobriu um fóssil e depois ele se petrificou. E as pessoas elas quebram essas pedras para vender esses fósseis. Até um crime, porque eles são objetos de estudo. Esses fósseis eles precisam ser estudados. E nós temos o próprio gelo. Quantos seres vivos não foram encontrados enterrados no gelo? Isso são fósseis, foram preservados no gelo. Aqui, no sal, no deserto de Atacama, nós temos a preservação de fósseis. Então, nós temos de várias maneiras a preservação desses seres vivos. E esses seres vivos, eles estão relacionados à paleontologia. Dinossauro. Por que nós achamos dinossauro hoje? Porque nós achamos preguiças gigantes ainda hoje, depois de milhares de anos. Tudo isso está dentro da paleontologia. Quando se trata de seres vivos, dentro desses reinos biológicos, nós vamos trabalhar isso como paleontologia, tá bom? Só para vocês entenderem. Volta aí na tela aí, volta aí na tela. Porque, diferente da paleontologia, desses fósseis, nós temos os sítios arqueológicos. Já o sítio arqueológico é um local onde são encontrados vestígios do homem que viveram no passado. Por exemplo, eu encontrei uma carroça, eu encontrei uma machadinha, eu encontrei uma pintura rupestre. Isso aqui são sítios arqueológicos. Olha a diferença aí. Agora eu já tenho uma relação não só com seres vivos, mas com o homem. A passagem do homem pelaquele local é um estudo arqueológico. E esses vestígios são os restos de casas, o resto da alimentação desse ser humano, os instrumentos que eles usavam para trabalhar, as armas que eles usavam, os enfeites, as pinturas. Tudo isso faz parte do sítio arqueológico. Então, quando nós pegamos aqui, vamos lá na Boqueirão da Pedra Furada, vamos num local aqui, no Boqueirão da Pedra Furada. Quando a Niede Guidon ela chega lá para fazer o estudo no Boqueirão da Pedra Furada, assunto que eu vou trabalhar na próxima aula com vocês. E ela vê vestígios desse homem, ela está definindo um sítio arqueológico. Ela olha e vê pinturas rupestres, é um sítio arqueológico. Ela encontra construções antigas, é um sítio arqueológico. Ali, o Forte Príncipe da Beira. Ao redor do Forte Príncipe da Beira teve escavação porque se achou muitas peças dessa passagem do ser humano pelo Vale do Guaporé. Isso é um sítio arqueológico. Nós temos aqui sítios arqueológicos aqui na Amazônia. Nós temos sítios arqueológicos indígenas.
Nós temos urnas funerárias indígenas que falam da presença de determinadas etnias indígenas naquele local. Como é o caso aí de vocês em Rolim de Moura do Guaporé, conhecido popularmente como Porto Rolim. Não teve o achado de urnas funerárias aí que demonstram a presença de cemitérios indígenas? Nós temos aqui, em outras regiões, aqui no Madeira foi achado muito. Nas escavações que nós tivemos para as hidrelétricas, foram achados muitos sítios arqueológicos. Tem locais ali no Egito que eles começam a fazer um prédio, quando olham, acham a cidade inteira soterrada. E isso são sítios, viram sítios arqueológicos. Então, a característica desse sítio arqueológico aqui, a professorinha nos traz aqui a característica do sítio arqueológico, ela nos traz essa diferença. Mas se eu escavei aqui, naquele local, eu achei resto de animais, aí eu já estou na paleontologia. Eu achei um dinossauro, eu achei um fóssil, eu já parto para a paleontologia. Mas vocês estão percebendo que são ciências que elas estão muito próximas para ser utilizada pela história, para se fazer a história? Então nós temos essa divisão. Quando eu acho uma múmia, a paleontologia é a ciência muito confundida com a arqueologia. Porque, olha essa múmia, gente, essa múmia aqui. Eu tirei essa foto no museu, eu achei impressionante como os traços dessa múmia, como ela é achada. Processo de mumificação. Isso aqui não é uma múmia egípcia não, tá? É uma múmia andina, aqui dos Andes. E aí? Está dentro da paleontologia ou da arqueologia? A vestimenta dela vai ser um estudo arqueológico ou paleontológico? A característica do crânio, essas coisas, vão ser um estudo paleontológico ou arqueológico? Vamos pensando aí. Vamos pensando que a gente vai estar discutindo durante esse processo da nossa aula. Tá bom? Na tela para vocês. Volte aí na tela aí. Então, paleontologia, olha aí a diferença. E aí, preste atenção no desenho. No desenho. E nós temos aí essa diferença. A paleontologia é a ciência encarregada do estudo dos fósseis. Seu nome vem da junção de 3 palavras. Paleo, que significa antigo, óton, que significa ser, e logia, que significa estudo, ou seja, estudo do ser antigo, em latim. Então, esse sim é um ser antigo, esse sim é um ser antigo, só que aqui tem vestígio desse ser, que já vai ser um estudo não paleontológico, mas arqueológico. Aqui nós temos o estudo paleontológico. Olha um fóssil aqui de um peixe, dentro de uma pedra, depois quebrou, se desfez, né? Então ficou as marcas do que era esse peixe. Arqueologia é a ciência que estuda vestígios materiais da presença humana. Olha lá, vestígios materiais, vestígios materiais. Está estudando o que? Vestígios materiais. Deixou uma carroça? É um vestígio material. O cavalo, precisamos entender esse cavalo. Eu preciso entender que essa carroça, desse rei que foi enterrado junto com seus cavalos, eu preciso entender por quê. Aí a arqueologia já chama a paleontologia junto, aí os dois já começam a trabalhar junto. Vocês estão entendendo? Que são ciências que auxiliam a história? A história, ela precisa disso. Ela precisa da arqueologia, ela precisa da paleontologia para poder compreender. Quando ela pega essas ciências, ela passa a compreender como é que esse ser chegou, veio, de onde veio,
qual a descendência dele, qual a origem dele. E depois ainda vamos estudar o DNA dessa pessoa, que está muito além da paleontologia, da arqueologia. Já vamos ter outras ciências estudando esse DNA. Mas tudo isso da introdução da nossa aula é para nós perguntarmos: como é que o homem chega à América? Em que momento esse homem chega à América? Quem é este homem que chega à América? De que maneira ele vai chegar à América? E tudo isso se utilizou, esse estudo da paleontologia e da arqueologia, para entender essa presença humana nas Américas. Vamos entender, então, juntos? Depois de muitos anos de estudo, arqueólogos perceberam que a única espécie humana que existiu na América foi o Homo sapiens. Aí eu chamo vocês lá para a nossa aula passada. Lembra que vimos que existia o Homo neandertal, o outro tipo de Homo? Mas aqui na América só chegou o Homo sapiens. Isso significa que o homem moderno migrou para o nosso continente depois de ter desenvolvido na África, olha onde começou, depois ele passa para a Ásia e Europa, até chegar à América. América para os Homo sapiens, não era América para os americanos, mas América para os Homo sapiens. Que nós vamos passar por um processo, aí a gente entra dentro daquela teoria do evolucionismo. Existiu vários tipos de hominídeos, hominíneos. Nós temos os Homo sapiens, Homo neandertal, Homo erectus, mas o que vai sobreviver, o que existe até hoje, é o Homo sapiens, segundo a teoria da evolução, que é o homem que deu o desenvolvimento deste homem atual, desse ser humano que vive hoje na face da Terra. Sapiens, porque ele desenvolveu a inteligência. E acredita-se que ele dominou os outros espécies de hominídeos e fez com que eles desaparecessem. Na tela. Há muitas dúvidas sobre a origem dos primeiros habitantes da América. De onde vieram? Primeira pergunta. De onde vieram? E como vieram? Vieram por terra ou vieram por mar? O que vocês acham? Inclusive, no momento interativo hoje, nós vamos debater, vamos construir essa teoria, vamos estudar essas teorias. Vocês estão com um material muito bom para o estudo hoje dessa teoria. De como vieram e quando vieram. De que forma vieram. Vieram por terra? Vieram por mar? Quem são esses homens que se abrigavam nas cavernas? A primeira teoria são rotas que possam ter existido dessa vinda para a América. Percebam vocês aí que eu tenho duas rotas, uma transoceânica, que é Malásia e Polinésia, e outra pelo Estreito de Bering. Como eu falei para vocês, o homem se desenvolveu na África, ocupa a Europa, ocupa a Ásia. Quando chega na Ásia, ele vem pelo Estreito de Bering, cruza o Estreito de Bering junto ao Alasca, lá nos Estados Unidos. Hoje o Alasca é dos Estados Unidos. Ele cruza aqui o Estreito de Bering. Deixa eu apagar aqui para melhor vocês visualizarem. Tá vendo aqui o Estreito de Bering? No período do gelo, esse espaço aqui congelou e possibilitou o homem atravessar a pé. Chega à América pelo Estreito de Bering. Da América do Norte ele migra para a América do Sul. Os americanos do Norte, é claro que eles querem essa teoria para dizer que primeiro o homem chegou à América do Norte, depois que ele vem para a América do Sul. Só que existem outras teorias
que não, ele não veio andando, ele veio em embarcações primitivas, vindo da Oceania pela Malásia, Malaio-Polinésia. Malaio-Polinésia. Sai da Malásia aqui, desce da Ásia pela Malásia, vem para a Oceania e aí ele chega até a América do Sul. E existe achados arqueológicos que defendem isso. Então, só aqui eu estou trabalhando com vocês duas teorias. Essa teoria que ele veio de barco, parando em ilhas do Oceano Pacífico e chegou até a América do Sul. Existe a outra teoria, que é a do Estreito de Bering. Cadê o Estreito de Bering? Está aqui. Ah, está aqui. Estreito de Bering. Que ele tem atravessado o Estreito de Bering e chegado até a América do Norte e depois a América do Sul. E aí, qual é a mais aceita? Qual é a teoria correta? Ou será que existe uma correta? Então, como eu falei para vocês, quando nós trabalhamos com pré-história, nós estamos trabalhando com possíveis teorias. Porque até hoje, ainda não se bateu o martelo para dizer foi assim e ponto final. Até hoje nós temos o estudo, o próprio estudo da Nied Guidon na Pedra Furada, no Boqueirão da Pedra Furada, nos deixa um monte de dúvida, porque ela acha lá uma fogueira de 50, 60 mil anos, que até hoje não se bateu o martelo se aquela fogueira foi feita pelo ser humano ou se foi feita de forma geológica, por um acidente meteorológico. Tofo, deu lá, ou veio fogo do chão, ou pegou fogo, ou deu um raio, não se sabe. Então, até hoje se discute isso. Mas são as teorias. Vamos entender melhor ela. A primeira teoria sobre a ocupação da América. Vamos dividir elas em duas. A primeira teoria. Essa primeira teoria, ela trabalha com a teoria do Estreito de Bering. Esses grupos humanos teriam vindo da Ásia e entrado na América através do Estreito de Bering, congelado, que continha aproximadamente 100 quilômetros de largura. Ou seja, é de Porto Velho a Itapuã, só de gelo. 100 quilômetros de largura, o Estreito de Bering. Então, essa é a primeira teoria, que é essa daí. Eu peguei aquele mapa e dividi aquele mapa em dois. Essa daí é a teoria do Estreito de Bering, de ocupação, que ele teria saído da África, teria chegado à Europa e até a Ásia, teria vivido na Sibéria, teria atravessado o Estreito de Bering e chegado ao Alasca, descido até chegar à América do Sul. Essa é a primeira teoria. Olha o Estreito de Bering aí, ó. Em detalhes para vocês. A isla aqui, em determinado momento, congelou. Então virou uma faixa de terra. Aí o homenzinho que estava andando, vai andando, chega à América e vem até a América do Sul. Isso é a primeira teoria. Olha como eu sou um excelente desenhista, né? Olha, isso é uma obra de arte, gente. Tá vindo da Sibéria, na Ásia. Tá certo? E o que era o Estreito de Bering? Essa língua de terra era chamada de Beringia, que se formou com a queda do nível dos mares durante a última idade do gelo entre 24 e 9 mil anos atrás, a última idade do gelo, quando essa região toda estava congelada. Aí congelou, eles atravessaram. Depois de congelou, essas duas línguas aqui vão aparecer, ligando essa região. Vocês sabiam que isso daqui... Deixa eu colocar uma coisa curiosa para vocês.
aqui é uma data e aqui é outra data, são bem próximos. Só que aqui está um dia depois disso daqui, por causa do fuso horário. Mas isso é uma outra história que eu vou deixar como professor de geografia quando ele trabalhar com fuso horário com vocês, tá bom? Então, já sabemos. Esse achado é chamado de cultura de Clovis. Por que é chamado de cultura de Clovis? Esse estudo ele começa ali no início do século XX. Um cowboy e antigo escravo, George McJunk, esse cowboy lá norte-americano, tem a questão dos cowboys, ele acha um esqueleto de bisão de Folsom. Espera aí, o que tem a ver o bisão? Olha o achado de um bisão. Ele vai descobrir que existiam homens caçando esse bisão. Que esse bisão estava sendo caçado por homens pré-históricos, caçadores e coletores. Olhem na tela para vocês. Então, nesse início do século XX, um cowboy do antigo escravo George McJunk achou um esqueleto de bisão perto de Folsom. Na década de 1930, foram descobertos artefatos na cidade de Clovis. Por isso que o nome é cultura de Clovis. Lá nos Estados Unidos do Novo México. Nos Estados Unidos. No estado do Novo México, lá nos Estados Unidos. E essa evidência datava de 12 mil anos. Ou seja, se eu tenho um bisão e tenho artefatos feitos pelo homem, significa que há 12 mil anos atrás, ali naquela região, existiam os caçadores e coletores. Existia a presença humana, que eram os povos caçadores. Produziu ferramentas de pedra, que são essas ferramentas, para perfurar. Tinham um traço físico semelhante ao da população asiática. É aí que eu chamo a atenção para vocês. Eu chamo a atenção para vocês porque vocês já perceberam que os povos nativos, tanto norte-americanos quanto sul-americanos, ele tem os traços asiáticos, olhando assim, tipo do professor Beto, assim, puxado. Traços asiáticos. Quando eu rio, meu olho fecha. E esses traços asiáticos trouxeram que a teoria, que foi aceita por muito tempo, sem ser questionada, era que o homem tinha vindo da Ásia e tinha ocupado a América. E que só existia essa teoria, só existia essa ocupação. Só que novos achados arqueológicos vão mudar essa concepção. Joguem na tela novamente. Joguem na tela novamente aí. Olha aí. Então, como é que se dá? Essas teorias, uma dessas teorias é chamada de cultura de Clovis. Olhem na tela o que quer dizer. Segundo essa cultura de Clovis, este homem ele teria chegado à América em cerca de 13.000 a 13.500 anos atrás. Por onde? Pelo chamado Estreito de Bering, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui, que é o atual estado do Alasca, nos Estados Unidos. O homem vinha de onde? Da Ásia. Então, como? De onde? E aí ele teria, como é que ele ocupa a América do Sul? Ele teria se radiado para toda a América, chegando à América do Sul só 2.000 anos depois, a 11.000 anos atrás. Então, olha aí, ó. Mas essa daqui, essa teoria, que ele era caçador-coletor, a cultura de Clovis, então
essa cultura de Clovis, ela trabalha esse contexto e isso faz parte da primeira teoria. Já essa segunda teoria de ocupação da América é uma teoria transoceânica. A gente chama ela de transoceânica porque ela passa pelo Oceano Pacífico. Seria o homem vindo da Oceania, da Polinésia, vindo lá da Malásia, veio do Oriente, veio lá da Malásia, vem para a Oceania, e aí atravessou o Oceano Pacífico por embarcações chegando até a América. Essa teoria de transoceânica, a partir da década de 1970, houve novas descobertas arqueológicas em outras regiões da América. Essas indicam que a ocupação não é de 11 mil anos, e nem de 13.500 anos, como foi a chegada do homem lá no Estreito de Bering, e sim muito mais antiga, 14 mil anos atrás. Percebam vocês que agora está tendo um conflito de teorias dessa chegada do homem à América, principalmente a América do Sul. Em Clovis, lá, o homem foi datado em 11.500 anos atrás, mais ou menos. Como é que eles datam isso? Através do carbono. O carbono, ele data isso daqui porque ele vai fazendo camadas e camadas e eles começam a datar através do carbono. Tá certo? E aí eles começam a fazer esse estudo de como é que se chega. Só que houve outros achados na América. Achado de 400 e achado até de 60 mil anos atrás dessa presença. E aí, como é que esse homem chegou? Quando chegou e como chegou? Ainda temos essa pergunta para responder. Na tela para vocês. Nós temos essas novas descobertas arqueológicas na América, como Aguazuque e Tequendama, que fica na Colômbia. Monte Verde, no Chile. Taima na Venezuela. Lagoa Santa, em Minas Gerais. Lagoa Santa, em Minas Gerais, vai ser achado um fóssil chamado Luzia. Tá? Mas isso a gente vai ver depois. Com essas novas descobertas, o que muda? O que vai mudar? Teve novas descobertas. E o que vai mudar? Artefatos de pedra encontrados apontam que a ocupação daqui é muito mais antiga do que se imaginava. E muito mais antiga do que a de Clovis, que é de 11.500 anos. Apontam isso, que é muito mais antiga da de Clovis. Os restos humanos indicam características físicas. Aí eu chamo a atenção para vocês. Quando se achou Luzia, percebeu uma coisa impressionante nela, que a característica física de Luzia era mais próximo da população da Oceania e da África do que da Ásia. Vem cá comigo. A Ásia tem uma população que tem a característica de olhos puxados, chamada de amarelos e tudo. Agora, essas novas teorias, esses novos achados, vão perceber que esses achados têm características negroides, como foi Luzia. Se tem características negroides, estão mais próximos dos aborígenes da Oceania e dos africanos, de onde surge essa primeira teoria. Isso muda tudo. Será que o homem veio mesmo pelo oceano da Oceania, atravessando o Oceano Atlântico ou Pacífico? Ou será que o homem veio andando da América do Norte? Ou ele veio das duas maneiras? As teorias, elas deixam aberto isso. E por que esse ser com característica negroide não prosperou aqui e ficou mais com característica asiática? Por que isso?
São perguntas que a arqueologia deixa, que a paleontologia deixa como estudo. Na tela para vocês. Porque nós temos a teoria transoceânica, que é uma teoria malaio-polinésia, que eles teriam vindo ali pela Malásia e pela Polinésia, e teoria australiana. A transoceânica ela ainda se divide em duas, malaio-polinésia e transoceânica, diferente do Estreito de Bering. A teoria malaio-polinésia afirma que o homem chegou à América através do Oceano Pacífico, fazendo escala nas ilhas. Cara, teve um estudioso, Thor Heyerdahl, um cientista criador da teoria, ele provou que era possível atravessando o suposto trajeto em um barco primitivo, fazendo escala nessas ilhas. Thor Heyerdahl, ele começou a fazer esse estudo. Só que ele queria mostrar que a teoria dele não se explicava apenas de forma teórica, se explicava de forma prática. Sabe o que o cara fez? Ele fez uma jangada primitiva com objetos que poderiam existir na época. E ele fez a travessia, como se fosse o homem da pré-história. Meu Deus, foi super arriscado, foi uma aventura, mas ele fez essa travessia para mostrar que seria possível o homem chegar em embarcações primitivas, feitas em jangadas. Na tela para vocês. E ele provou, através dessa teoria, que o homem poderia ter chegado à América pelo Oceano Pacífico. Mas, pessoal, são teorias. Teorias essas que agora no final da nossa aula eu quero deixar com vocês. Vocês vão agora pesquisar sobre isso. Vem cá comigo, que daqui a pouquinho eu vou explicar direitinho. Então, não perca a nossa próxima aula, que ela está muito interessante, porque vai ter a mão na massa. Eu vou instruir vocês e depois vou voltar aqui com vocês para a gente discutir um pouco sobre ela. Tá bom? Então agora com vocês, até a próxima aula.